Olá! A partir de agora você acompanha o Giro Fortaleza. E a edição de hoje abre trazendo o plano operacional para o São João. A estrutura envolve segurança, fiscalização, trânsito, transporte e saúde. As pastas vão atuar de forma integrada para garantir conforto e tranquilidade durante a programação. Antes mesmo da abertura dos portões, um esquema especial de segurança foi preparado para acompanhar toda a movimentação do público. A operação vai reunir 200 guardas municipais em patrulhamento a pé, com motocicletas e viaturas. O trabalho conta ainda com radiocomunicação integrada e vídeo monitoramento em tempo real. A festa ela não se resume só ao evento, né? Quem vai participar do evento vai sair de casa, vai acessar as vias, vai fazer uso do transporte coletivo, né? Por isso a gente vai ter um reforço nos terminais, principalmente aqueles terminais mais próximos, então em Bezerra, Conde de Ceará, né? Então para isso a gente vai ter que ter um aporte aí também nessa estrutura que é essa segurança que é realizada pela Guarda Municipal nos terminais. Então é um grande desafio para a gente, né, prover a segurança, porque o Ceará está todo disseminado de arraiais. A Polícia Militar vai atuar nos 2 dias aí de abertura. O local a gente já tem uma certa expertise, né, devido à tradicional SPOES que anualmente a gente tem. E a gente vai atuar, aqui a gente fechou em 100, né, então são 100 policiais militares por dia diretamente envolvidos no evento, distribuídos nas diversas modalidades de policiamento que a gente tem. O CP Raio que vai fazer toda a segurança do entorno, né, a chegada das pessoas até o local, bem como o estacionamento, né, as pessoas que vão estacionar seus veículos lá e ficam preocupadas. Então a gente tem essa preocupação com o entorno do local do evento. O nosso CP Choque, o Batalhão de Choque, que é especialista no combate de distúrbios civis, vai estar atuando com patrulhas próximo ao palco. Cavalaria, a nossa cavalaria é uma força de resposta muito interessante também nessa ostensividade inibitória, né, com 4 policiais por dia. Teremos 7 viaturas de visibilidade também na chegada do evento, de forma que todas as pessoas que cheguem já tenham essa sensação de segurança desde o momento ali que você está procurando estacionar seu veículo. E a pé, dentro do parque de exposições, 45 policiais militares divididos em algumas patrulhas, principalmente os locais em que a nossa inteligência, que a estatística policial já detectou que são muito favoráveis ao furto, principalmente, que é o tipo de crime mais comum em multidões. Além da segurança, a organização dos espaços vai receber atenção especial. 180 agentes entre fiscais e auxiliares vão atuar no ordenamento urbano, na fiscalização do espaço público e no apoio operacional ao evento. 65 ambulantes cadastrados foram autorizados a trabalhar durante a programação, garantindo mais organização para comerciantes e visitantes. Então, mais uma vez, nós vamos focar não em autuar, não em multar, não em apreender, mas sim em orientar e prevenir, para que Fortalezense possa se curtir mais um ciclo junino, né, com muita alegria, com muita felicidade. O nosso papel, como eu sempre falo na agência, a nossa agência de fiscalização busca não só aparecer, mas quanto menos a gente aparece, mais o evento tem um sucesso. Vamos trabalhar em torno de 690 agentes durante todo o ciclo junino, também dando apoio, vamos trabalhar em todos os pontos de festivais, tanto do encerramento, da abertura, como dos festivais com núcleos fixos, e vamos trabalhar também com o núcleo volante. Esse núcleo volante é importante para combate à poluição sonora, que seria após o evento, após as festividades, alguns paredões de som. Nós chegaremos aos eventos sempre na abertura e encerramento 3 horas antes e encerrando 1 hora depois, e nos eventos menores sempre 1 hora antes, que é para trabalhar dessa forma preventiva, para que o evento possa ocorrer com maior sucesso. A estrutura montada para o São João de Fortaleza vai muito além dos shows e apresentações culturais. O planejamento envolve diversas áreas da Prefeitura e órgãos institucionais para garantir que o público possa aproveitar a festa com segurança, mobilidade e acesso aos serviços necessários durante toda a programação. A expectativa é maravilhosa, não só minha, mas de toda a cidade. A gente fez uma campanha chamada Sinta o Cheiro de São João. Não sei se vocês estão percebendo, mas tem quadrilha em tudo que é canto, em rodoviária, em terminal, em praças, já para envolver toda a cidade de Fortaleza nesse novo tempo. São João é sempre um momento de celebração, de festa, de que nós somos a nossa identidade. Então a expectativa é alta.
nossa enquanto executores da política, mas eu tenho certeza também de toda a população de Fortaleza, de que será um grande momento para todos nós. Reforço também no deslocamento do público. A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania vai mobilizar 48 agentes em operação especial nos dias 4 e 5 de junho. Haverá bloqueios programados, controle do fluxo de veículos, fiscalização de estacionamento irregular e monitoramento dos principais cruzamentos do entorno do Parque de Exposições. A Sargento Hermínio, no período da noite, toda aquela frente ali terá coibição de estacionamento para facilitar a chegada do pessoal que vai entrar ali pela área de estacionamento da Avenida Sargento Hermínio. E na Luiz Eleutério, que seria o ponto principal ali do evento, seria a chegada de pedestre. Toda aquela área ela vai estar com coibição de estacionamento. Ela se tornará, a partir das 17 horas, sentido único. Para quem vai para Olavo Bilac, então todo aquele trecho ali a gente vai começar a coibir a partir das 6 da manhã, e quando for a partir das 17 horas a gente vai deixar a rua Luiz Eleutério em sentido único, para facilitar a chegada de veículos, porque ali é uma rua estreita, com muitas residências próximas ali, não tem condição de ter ela mão dupla, a gente vai deixar ela mão única, priorizando principalmente ao pedestre e os moradores que habitam ali no entorno do evento. Para facilitar o acesso, a Etufor vai colocar em circulação uma linha especial sob demanda, ligando o terminal Antônio Bezerra à cidade junina. Além disso, diversas linhas regulares vão atender a região, com orientação aos passageiros nos terminais de integração. São 2 carros, né? A gente vai analisar no primeiro dia, a gente vai analisar, né, se for preciso aumentar a quantidade de veículos, né? Nessa linha a gente aumenta, isso vai depender da demanda. A frota operante é 473 veículos, isso durante o dia todo, tá? Das primeiras horas da manhã até o final do dia. Dia 5 de julho é o dia útil, né? Assim como o dia 30 e 31, então a frota já aumenta um pouco, 1.414 veículos. Então, nós vamos ter, além disso, aí, 9 linhas especiais, nós vamos ter 11 carros reservas, isso distribuído nos 7 terminais, tá certo? Isso de 6 horas da manhã, com a diferença do terminal do Antônio Bezerra, que é exatamente a linha especial, a 829, ela vai operar a partir de 16 horas até 2 horas da manhã. Na área da saúde, a operação vai contar com um posto médico avançado instalado no local do evento, além de uma unidade de suporte avançado, uma unidade de suporte básico e uma equipe formada por 15 profissionais, entre médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, condutores e apoio operacional. Somos os responsáveis por todos os atendimentos de saúde, seja de urgência, emergência ou mais simples, de todo o evento. Essas 2 unidades estarão na porta do posto médico avançado, caso a gente precise fazer alguma remoção. Com a atuação integrada entre diferentes órgãos e serviços, o Plano Operacional do São João de Fortaleza 2026 foi estruturado para garantir que a tradição junina possa ser celebrada com organização, segurança e acolhimento para milhares de pessoas que participarão da festa. E a Prefeitura de Fortaleza realizou a mostra Fortaleza Compartilhada. O evento apresentou iniciativas de gestão compartilhada desenvolvidas pelas secretarias regionais em parceria com diversos setores da sociedade dentro do modelo de governança colaborativa e descentralizada que vem sendo implantada no município. Cada regional escolheu o projeto a ser apresentado durante a mostra Fortaleza Compartilhada. São projetos que se destacam pelo modelo de gestão, engajamento, inovação e resultados. Cada regional foi convidada a selecionar um espaço, um equipamento de uso público e desenvolver ali, conjuntamente com as partes que dizem respeito àquele espaço, um projeto de gestão compartilhada. Então, durante esse ano, as regionais trabalharam da concepção conjunta, de todo o trabalho, e hoje elas vêm aqui mostrar o esforço que alcançaram, que fizeram até agora.
O primeiro projeto apresentado foi o da Regional 1, que trouxe um exemplo de participação popular com a experiência do Fórum de Escuta Ativa no Vila do Mar. Isso em 2006, com a chegada de uma gestão mais ligada a municípios com direito à cidade, a diálogo, foi possível a construção da obra do Vila do Mar, que é isso que nós conhecemos hoje. Um calçadão de aproximadamente 5 quilômetros que fica entre 3 bairros, Barra do Ceará, Cristo Redentor e Pirambu. A Secretaria Executiva Regional 6 trouxe o projeto de revitalização da Praça Arthur Braga, em Messejana, um espaço antes abandonado que se tornou polo de lazer, cultura e gastronomia. Todas as pessoas, não só da Messejana, Palpina, Coaçu, toda aquela região, hoje está vivendo um sonho, que é aquela praça toda revitalizada, toda um serviço de qualidade, um projeto endossado pelo nosso líder, Eudoro Santana, e pelo nosso prefeito Evandro Leitão, que tem feito a diferença. E nós vamos expandir para os outros bairros. Cada projeto foi apresentado ao público nestes painéis, com todos os detalhes, e também no palco, sob olhar atento da banca avaliadora, composta por 13 pessoas. Gente da sociedade civil, de empresas, mídia, organizações sociais e universidades. Um dos projetos que se destaca aqui na mostra é o projeto apresentado pela Regional 3, um jardim sensorial dentro do polo de lazer da Sargento Hermínio. Um projeto desenvolvido com a participação de lideranças comunitárias, engenheiros ambientais, comerciantes locais e gestão municipal para criar um espaço inclusivo, acessível, de convivência com o meio ambiente. Mãe atípica e moradora da Regional 3, Ana Carolina idealizou a criação deste espaço que deve acolher os diferentes, despertando todos os sentidos. É um projeto que é o primeiro aqui em Fortaleza de forma pública, só existe no município de Sobral e no município de São Gonçalo do Amarante. E aqui em Fortaleza não tem nenhum jardim de forma pública. E é um projeto que teve várias mãos. Os moradores, dentro do Fortaleza Compartilhada, eles vão cuidar da horta, que vai fazer parte da parte sensorial do jardim, vão cuidar, vão preservar, vão administrar, vão gestar. E não só o jardim sensorial, como também o sunset, que vai acontecer na Lagoa do São Gerardo, que faz parte também da parte sensorial. O projeto, que nasce do cuidado coletivo, ganha mais visibilidade com a mostra e, a partir daí, quer atrair parceiros para que possa sair do papel. Esse projeto hoje aqui, a gente está com ele já bem definido, graças a Deus, mas o que é importante também, que a execução dele, quem for nos apoiar e apadrinhar no bom sentido de aprovar esse projeto, ele sabe que tem que cumprir o que a população solicitou, cuidar bem dos animais, manter as plantas sempre vivas, não destruir a natureza daquela beleza lá do polo lazer da Sargento Hermínio, onde fica especificamente na Lagoa do São Gerardo, cuidar melhor daquela lagoa para não ter poluição. E é esta a ideia da mostra, reconhecer boas ações que conectam agentes públicos, iniciativa privada e comunidades, criando pontes para um desenvolvimento também compartilhado. Existem algumas iniciativas ao redor do mundo que mostram, já tem evidência científica, de que a gente, ao fazer a participação popular, que é a pessoa que mora, a pessoa que entende o problema e que tem uma sugestão de solução, é uma maneira de a gente, de fato, resolver problemas. E a mesma pessoa que pensa na solução é a mesma pessoa que cuida e a pessoa que realmente tem essa sensação de pertencimento. Então, nesse momento, nessa mostra, a gente vê um trabalho de cada uma das regionais, haverá uma competição positiva, que eu digo, haverá um julgamento e haverá uma premiação. E eu acho que é um tipo de trabalho que chegou para ficar aqui na nossa cidade. E eu fico muito feliz de ver aqui agentes comunitários, todas as regionais. Então a gente vê realmente também a UES, a Fecomércio, parceiros da iniciativa privada, organizações sociais, entendendo que essa construção ela é um todo.
A carteira de estudante de 2026 já está valendo no transporte coletivo de Fortaleza. Agora, apenas o novo documento garante os benefícios aos estudantes aqui na capital. O Fernando Benevides tem as informações. Os estudantes que já receberam a carteira de 2026 podem utilizar normalmente os benefícios no transporte coletivo de Fortaleza. O documento garante 2 passagens gratuitas por dia, tarifa reduzida e integração dentro do prazo de 2 horas. Segundo a Etufó, quase 245 mil carteiras de 2026 já foram solicitadas e confeccionadas. Quem ainda não recebeu o documento pode acompanhar o pedido pelo site da Identidade Estudantil. Outro ponto importante é que os créditos existentes na carteira do ano passado serão transferidos automaticamente para a de 2026. Esse processo está sendo realizado de forma gradual e segue até a próxima sexta-feira. Já os estudantes que ainda não solicitaram ou renovaram a carteira deste ano podem fazer o procedimento de forma online até o fim de 2026. Em caso de dúvidas ou problemas com o novo documento, o atendimento está disponível na Central do Estudante, no terminal da Parangaba. Fernando Benevides para o Giro Fortaleza. E com o feriado de amanhã e o ponto facultativo de sexta-feira, nós antecipamos para hoje as dicas de moda. Hoje vamos falar sobre roupas com brilho. Olá pessoal! Hoje nossa moda fashionista é para falar sobre temporada do outono e inverno 2026. O brilho deixa o exagero de lado e ganha um toque sofisticado, migrando com elegância para o street style diurno e noturno. Essa tendência ela tem como grande segredo o contraste. A ideia é misturar texturas luminosas como paetê líquido e lurex com peças pesadas de inverno, como alfaiataria e tricôs, ou bases neutras com um tom bordô e a cor marrom chocolate. Essas escolhas podem ser uma grande sacada na hora de saber o que vestir. Os principais recursos dessa tendência são o efeito líquido, o liquid sequin, os paetês com acabamento fluido que dá um ar de tecido molhado. Para você equilibrar melhor o visual, use essas dicas em saias ou blusas acetinadas e combine com casacos estruturados. Você vai estar na moda e arrasando, pode acreditar! O lurex é também um recurso tecnológico e discreto. Vale dar destaque na aposta de peças com lurex, com um toque macio e confortável. As blusas de segunda pele são uma boa dica para looks do dia a dia, o que traz luminosidade sem perder a sobriedade. Sabe aquele conceito dos pontos de brilho estratégicos? Eles também são importantes na composição do look. Se você acha que peças inteiras fogem do seu estilo, use brilho nos detalhes, como lenços acetinados, sapatos metalizados ou meias calças com fios de lurex. Você vai brilhar com estilo. Agora, a regra de ouro para não errar nessa tendência, e acredito que em tudo na vida, o menos é mais. Para aquele look refinado, use somente uma peça de destaque, com brilho por vez. Que tal, por exemplo, uma saia de brilho com uma camisa social básica e um suéter pesado, cheio de personalidade e uma moda atual? Esse ano, o brilho vai muito além das festas. A moda ganha um caráter fluido, refinado, urbano. O segredo dessa estação, outono e inverno, é o luxo silencioso, onde o paetê de efeito líquido e o lurex discreto tomam conta, trazendo o glamour na medida certa. Agora vamos evitar erros. E as dicas para essa tendência são: não é necessário limitar o brilho somente para a noite.
O brilho líquido e os metalizados são grandes aliados no street style diurno e uma boa dica é combiná-los com peças básicas, aquelas de alfaiataria ou jeans para equilibrar a sua produção. Também é interessante não abandonar o contraponto das peças de mate e brilho. Usar brilho da cabeça aos pés pode deixar o look muito chamativo. Uma saia de paetê com um tricô encorpado ou uma blusa acetinada com uma calça de couro opaca podem ser uma boa opção. Um erro comum: não exagere nos acessórios. Se a roupa já é o centro das atenções, não há necessidade para tanto. Opte por peças foscas e minimalistas para não carregar o seu visual. E muito importante, não deixe o seu conforto de lado. Dê preferência aos tecidos de lurex, tecnológicos e peças onde o brilho não seja áspero. Para o nosso dia a dia em Fortaleza, o ideal é evitar as sobreposições que causam um calor excessivo. Repito, aposte no brilho sofisticado e fluido, seja pelo efeito líquido ou pelos paetês leves, sempre combinando peças pesadas e estruturadas do inverno. O segredo do sucesso para a temporada é simples. Use aquela peça de destaque para quebrar a sobriedade dos tons neutros, como cinza e o bordô. Eu trouxe para vocês ideias de combinações para inovar no visual. Para um look casual noturno, o contraste de texturas é bem legal. Pega aquela saia midi de paetê líquido com um suéter de tricô bem grosso ou um casaco de pelo sintético. O brilho refinado ganha um ar diurno e moderno ao lado de peças quentinhas. Quer mais elegância e fugir do óbvio? A alfaiataria com toque metálico é uma boa dica. Coloca aquele blazer estruturado ou uma calça de alfaiataria com fios de lurex tecnológico. E é ideal tanto para o escritório quanto para um evento noturno. E aí é só arrasar! Para aquele bom look monocromático, aposte na base escura e ponto de luz, como tons de marrom quente, preto ou metiolate. E adicione, sobretudo, um acabamento metalizado ou uma blusa de gola alta em lurex por baixo. Você vai conseguir transformar o básico em sofisticado. Uma das grandes apostas são as sobreposições com transparência. Sobrepor uma camisa ou vestido brilhante e fluido com um trench coat curto, você vai encantar durante essa estação. E como montar o seu visual na prática? O primeiro truque é o da estrela solitária ou peças de destaque. Use uma calça, uma saia ou um blazer de paetê como ponto focal. Para um contraste infalível, combine a peça brilhante com uma t-shirt de algodão, camisa branca ou tricô leve. O jeans com brilho é a grande aposta da temporada para um look casual, super atual. Utilize pontos de luz ou strass aplicados diretamente no jeans. E acredite, você vai ser elogiada. Os acessórios não podem ficar de fora, mas mantenha os sapatos e as bolsas discretos, permitindo que a roupa seja o protagonista do visual. E aquela esperada dica de ouro: tratar o metalizado como um tom neutro e equilibrá-lo com peças básicas e opacas é a chave. A moda atual foca em sofisticação minimalista. Logo, o segredo é escolher apenas uma peça de destaque e combiná-la com jeans ou algodão ou alfaiataria. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela audiência e até a próxima!
E no Papo Saúde dessa semana, vamos falar sobre os casos de raiva registrados em morcegos aqui em Fortaleza. Acompanhe. Fortaleza está em alerta após a confirmação de 13 casos de raiva em morcegos registrados entre os meses de janeiro e maio deste ano. Embora a cidade não registre casos de raiva humana desde 2003, a presença do vírus em animais silvestres reforça a importância da prevenção, especialmente por meio da vacinação de cães e gatos e dos cuidados ao encontrar morcegos com comportamento incomum. As autoridades de saúde orientam a população a não tocar nesses animais e a procurar atendimento médico em caso de contato, mordida ou arranhão. E esse é o tema do Papo Saúde de hoje. Eu recebo aqui no estúdio o Joaquim de Mello, que é gerente da Célula de Vigilância Ambiental e Riscos Biológicos da Prefeitura de Fortaleza, e o Anderson Ribeiro, que é médico veterinário, também da Prefeitura de Fortaleza. Um prazer recebê-los aqui no Papo Saúde. O que é que isso representa para a saúde pública de Fortaleza, esses 13 casos confirmados somente este ano? Olá, cumprimentar e agradecer, o convite para esclarecer para a população aí essa questão que está ocorrendo em Fortaleza. É uma questão de vigilância ambiental, de vigilância em saúde, e representa um alerta, Nós não devemos também entrar em pânico, É um movimento de vigilância em saúde adequado e proporcional ao agravo que nós estamos enfrentando, tendo em vista que a gente observou nos estudos epidemiológicos um aumento da escalada de casos de morcegos com raiva em Fortaleza. A gente vem acompanhando na série histórica ano a ano e a gente disparou esse alarme, tendo em vista que a gente observou que agora em maio a média de morcegos com raiva está aumentada. E como é que o morcego, como é que a doença do morcego pode chegar no ser humano? Ele pica o animal, o cão e o gato, como é que acontece essa prevenção? Muito obrigado pelo convite, pelo espaço para falar de um tema tão importante que é a questão da vigilância e controle da raiva. O morcego, na verdade qualquer mamífero, são animais passíveis de transmissão e de adoecimento pela raiva. Quais são as principais formas de transmissão? A mordida o principal ponto, mas arranhadura e lambeduras também. Morcegos, por serem animais silvestres e principalmente mamíferos com capacidade de voo, eles têm uma grande dispersão no ambiente, principalmente no ambiente urbano. E a gente observa que esse aumento dos casos de raiva em morcegos também pode estar associado com as modificações no ambiente. Então, por que a gente está encontrando mais esses casos? Muito provavelmente por causa da modificação do ambiente urbano, dessas pequenas áreas verdes que cada vez mais vai diminuindo. Então, isso gera um alerta para a gente. O morcego em si ele é um animal que, naturalmente, a gente vai ter uma aversão pelo aspecto desse morcego. Mas o cão e o gato não. Porque o gato, por ser um animal de hábito para caçar, ele vai ver um morcego caído no chão, ele vai brincar com aquele animal, ele vai tentar matá-lo, e aí ao ter contato com esse morcego possivelmente doente, pode transmitir a raiva para esse gato. E aí o ser humano, por ter um contato muito próximo com esses animais domésticos, acaba que existe um risco dessa transmissão da raiva passada do morcego para o animal doméstico e do animal doméstico para o ser humano. Daí a importância do cachorro, do gato estarem vacinados para quando existir esse contato não pegar a doença. Como é que é a campanha de vacinação antirrábica aqui em Fortaleza? A vigilância ambiental ela vem adotando medidas e estratégias para conseguir alcançar toda a nossa população. Tendo em vista que a população de Fortaleza a cada dia cresce, e nós somos a 4ª maior capital do país, a população ela cada dia aumenta e traz para si o convívio com os animais domésticos, Toda família hoje em dia tem um cachorrinho, um gatinho, e esse animal se torna um ente querido, Esse contato diário, e até complementando o que o Dr. Ades falou na forma de contato, muitas vezes até lambendo, algumas pessoas têm o hábito que não é saudável, de deixar o animal lamber as mucosas, da boca e eventualmente dos olhos, o que
facilita o contágio de muitos vírus que estão ali na boca do animal, como o da raiva, mas também de bactérias que possam colonizar a boca do animal, podendo causar não só a raiva, mas outros problemas de saúde. Doutor, a vacina antirrábica ela é anual? A vacinação ela tem reforço anual. Mas, por exemplo, a vacina ela é aplicada em animais a partir de 3 meses de vida. E nesses animais que a gente chama de animais primovacinados, que a primeira vacinação é uma dose da vacina, repete com 30 dias e depois fica fazendo esse reforço anual. E quando a gente fala de campanha de vacinação, eu estou falando de vacinações em massa. Que então a gente, pelo Ministério da Saúde, pelas recomendações internacionais, a gente tem um percentual X a ser atingido, que é 80% da cobertura de cães e gatos que a gente tem na cidade. Então, pelo menos 80% dos cães e gatos que residem em Fortaleza, é importante que a gente atinja essa cobertura vacinal. E, Joaquim, a gente tem conseguido atingir esses 80% ao longo das campanhas? No ano passado, nós, através de um esforço, né, conjunto, toda a Secretaria de Saúde, né, capitaneada pela Célula de Vigilância Ambiental, mas com o apoio das unidades básicas de saúde, inclusive, e dos profissionais, agentes de combate às endemias, agentes de saúde, nós conseguimos, né, com muitas estratégias novas, né, inclusive nas ruas de áreas socioeconomicamente menos desenvolvidas, nós desencadeamos ações específicas para que essas comunidades vulneráveis recebessem uma atenção diferenciada desses agentes na campanha vacinal. Quando a gente está fora da campanha, né, que a prefeitura está lá chamando, que faz vários postos na cidade toda, onde é que a população pode buscar essa vacina de forma contínua? É muito pertinente sua pergunta e lembrar a população que nós temos 8 boxes de zoonoses que vacinam todo dia, de segunda a sexta. Esses boxes você tem acesso ao endereço deles no site da prefeitura e nós temos uma central, a Unidade de Vigilância em Zoonoses, na rua Betel 2980, que funciona de domingo a domingo, inclusive com plantão do médico veterinário. E é muito importante que a pessoa escolha um dia da semana para comparecer pelo menos uma vez ao ano a um desses pontos para fazer a vacina antirrábica e evitar que uma doença fatal adentre na sua família, no seu convívio. E sem falar que a gente também tem Vetmóvel, né, que fica aí de forma itinerante rodando a cidade. Uma outra informação importante é vacinar cão e gato, aquele cão e gato doméstico. A procura é até grande, né? Mas aqueles animais que são animais coletivos, aqueles animais que vivem nas ruas, como é que eles são vacinados? Hoje as organizações das famílias estão muito diversificadas, né? A gente observa, inclusive, pessoas que se juntam para ter animais de natureza comunitária, né? Aquele animalzinho que está ali eventualmente na rua, mas tem um grupo de pessoas simpatizantes, protetores, que levam comida, que fornecem água, eventualmente até levam a consulta do veterinário. Vale lembrar que essas pessoas que dão a comida são responsáveis por levar o animalzinho uma vez por ano para vacinar, não custa nada ali, completar a questão do cuidado com este animal. Tanto fornece a comida e a água, como também conduz o animal para vacinar. Doutor Adson, e como é que a gente sabe o animal está vacinado, não está vacinado? Que sintomas esse animal doente vai poder passar para a população ficar em alerta? Vale destacar que a raiva é uma doença neurológica. Ela causa uma lesão que a gente chama de encefalomielite aguda e progressiva. A raiva é uma doença que basicamente ela é 100% letal. A gente não disse que ela é 100% letal porque de 60 mil casos anuais que a gente tem da raiva, de uma doença que a gente tem registro na era de Cristo, e até hoje a gente tem em torno de 6 casos de cura. Então, a raiva é uma doença quase que 100% letal. Nos cães e gatos vai ser alteração de comportamento, hidrofobia, que é um animal que tem uma aversão à água, o animal não consegue beber água, ele não consegue deglutir a própria saliva, então é a que a gente chama de cealorreia, que é aquela salivação excessiva. E aí o animal ele também tem uma aversão à luz, né, que a gente chama de fotofobia. E aí vai progredindo esses sinais neurológicos. A raiva de transmissão de morcego, que é a raiva silvestre, ela é principalmente a raiva paralítica. A gente tende a acreditar que cães e gatos, né, raivosos, vai ser aquela raiva furiosa que o animal vai ficar babando e vai atacar. Não necessariamente, né? Essa raiva de animais silvestres ela é paralítica. E aí, invariavelmente, em torno de 10 dias,
quando o animal começa a manifestar algum desses sintomas, ele vem a óbito. Então, se você teve algum tipo de agressão por cão ou por gato, é muito importante perceber se teve algum tipo dessa alteração de comportamento, principalmente alterações neurológicas. Entendi. E aí, uma vez um ser humano, alguma criança, um adulto, qualquer pessoa teve contato com um animal doente, como é que tem que ser o esquema de proteção para essa pessoa? Eu sei que tem vacina nos postos de saúde, não é isso? A gente sempre recomenda que a pessoa, quando entra em contato, ela busque o atendimento médico especializado. Não é adequado que a população, por si só, faça uma autoavaliação, tendo em vista o risco que ela está correndo. É recomendado que ela busque, no caso, se é um animal doméstico, que ela tem a carteira vacinal atualizada e é uma lesão leve, ela faz a lavagem do local com água e sabão, comparece à unidade de saúde, um posto de saúde, para receber recomendações. Caso seja um animal desconhecido, com histórico vacinal não conhecido, também ela deve buscar a unidade de saúde, bem como conduzir esse animal à unidade de vigilância zoonose para receber as devidas orientações do médico veterinário. Não é adequado que a pessoa faça uma autoavaliação. Em qualquer caso, a gente não pode vacilar, né? Como diz no popular, a gente tem que buscar um médico veterinário e um médico da unidade de saúde para receber as orientações. E existe assim, uma janela, um período, o animal me mordeu hoje, eu tenho até amanhã, tenho até depois de amanhã para buscar essa avaliação? A recomendação na atenção primária, né, no posto de saúde, é que se um cão ou um gato lhe arranhou ou lhe mordeu, que você faça a observação por 10 dias. Porque em 10 dias, se for raiva... Observação do animal. Do animal, isso, observação do animal. Porque se aquele animal lhe agrediu por ser um sintoma da raiva, em 10 dias esse animal vem a óbito. Se ele não vier a óbito, a gente consegue descartar a raiva. O importante tive contato com o animal silvestre, quer seja morcego, o próprio sagui, sonho, que é muito comum na nossa cidade. Outros animais silvestres, como raposa, guaxinins, né, caçacos, tive contato com esses animais, vou ao posto de saúde imediatamente, porque não dá tempo de esperar muito. Então, é isso que eu ia perguntar. Não espera os 10 dias sem buscar o atendimento médico antes? Não, primeiro busca o atendimento médico, para saber se vai ser só a observação do animal ou se já vai entrar no esquema que a gente chama de pós-exposição, que aí vai ter tanto a vacina como a aplicação também do soro. E como é esse esquema? São quantas vacinas? O esquema ele é preconizado pelo Ministério da Saúde através de um manual técnico. Essa recomendação ela pode variar desde algumas doses da vacina apenas, quando a exposição não oferece um risco tão grande por recomendação médica, ou ela pode chegar a um risco elevado, como eu lhe falei, na questão do animal não ter histórico vacinal ou ter tido contato direto com um animal silvestre, ele deve tomar soro e vacina. Mas recomendamos que a pessoa busque a unidade de saúde para receber as orientações técnicas. Já são aí 23 anos, né, que Fortaleza não registra um caso de raiva humana, mas que sintomas no humano a doença manifesta? No ser humano, né, são doença neurológica. Então, a pessoa ela pode ter uma encefalite, né, dor de cabeça, uma apatia, não querer se alimentar, né, são sintomas neurológicos. Em alguns casos, a gente vê que a média, né, para a pessoa começar a manifestar algum dos sintomas, pode demorar de 1 a 2 meses, ou até um pouco mais ou um pouco menos. Vai depender onde foi a lesão. Se a lesão for muito próxima ao sistema nervoso central, a tendência é que os sintomas sejam mais rápidos. Se for uma lesão muito distante, por exemplo, no pé, uma mordida, demora até que esses sintomas sejam manifestados. Então, eu já vi algo do tipo, se mordeu na barriga é mais preocupante. Então, tem sentido, né? O local que o animal morde. Porque é uma doença causada por um vírus. E aí esse vírus, para ele conseguir, digamos assim, debelar o sistema imunológico, ele vai pelo sistema nervoso periférico. Ele não vai pelas vias tradicionais de transmissão. Então ele demora. O quanto mais longe está esse sítio do sistema nervoso central, vai demorar mais para ter a manifestação desses sintomas. Mas estamos falando então de uma doença que é 100%, quase 100% letal, né? Pouquíssimos casos são relatados de pessoas que ficaram curadas. No mundo, a gente tem um relato basicamente de 6 casos. É uma doença que tem a sua importância principalmente do ciclo urbano,
né, que com as campanhas de vacinação a gente conseguiu quase que eliminar a raiva do ciclo urbano, e aí a nossa preocupação é a persistência do ciclo silvestre. Eu sei que vocês já falaram um pouquinho no começo, mas vamos reforçar. A gente já teve 13 casos de raivas confirmadas em morcegos, e esse ano esse número está chamando muita atenção porque está crescendo muito, né? A que a gente deve esse crescimento tão rápido? Tem algum fato específico? Como o Dr. Adson falou, né, a questão do crescimento da cidade, ela aumenta a área urbana e diminui a área de florestas, que são os locais naturais que o morcego habita. Não que esteja errado o crescimento urbano, porque Fortaleza ela é toda urbana, ela não tem área rural no decreto que regulamenta a cidade. O decreto informa que toda a área de Fortaleza pode ser urbanizada, salvo as áreas de proteção ambiental especificamente delimitadas, que é o caso do Parque do Cocó, né, e as zonas de interesse social. O morcego, ele está nesses ambientes, mas como o Dr. Adson bem falou, ele tem um raio de voo muito grande. Dependendo da espécie do morcego, ele pode voar até 20 quilômetros. E isso nos deixa atentos para essa situação. Também lembrar que o morcego ele gosta de ambientes escuros, então eventualmente um forro da casa que esteja aberto, igrejas, áreas de estacionamentos ou prédios que estão em construção que favoreçam que ele fique ali mantendo seu ambiente de dormitório, pode facilitar o contato. Mas não é, novamente a gente deve reforçar, não é para demonizar os animais, os morcegos fazem parte da ecologia da cidade, eles se alimentam de insetos, eles dispersam sementes, né, quando eles se alimentam de frutas. Então a gente não deve ter nenhuma ação contra os morcegos. O que a gente deve é vacinar nossos animais domésticos, que é responsabilidade nossa. Se você traz para si, para dentro da sua casa, do seu convívio, um animalzinho de estimação, você tem que garantir o bem-estar dele em todos os aspectos. Desde de um passeio para ele esparecer, né? Para ele interagir com outros animais, até a questão da carteira vacinal devidamente atualizada. Quer complementar, doutor? Sim, um ponto muito importante que, né, gera uma certa preocupação da população é a questão das colônias de morcegos, né, nesses ambientes domésticos. E aí o primeiro ponto que é importante a gente ter em mente: morcego é um animal silvestre, ele é protegido por uma legislação federal. Então, matar, agredir, maus tratos é crime também contra esses animais. Quais são as espécies de morcegos que a gente tem na cidade de Fortaleza? Principalmente espécies que vão se alimentar de frutas e de insetos, né? São os morcegos fitófagos e insetívoros. Até o presente momento a gente não tem a ocorrência do morcego hematófago, ou seja, daquele que se alimenta de sangue. Existe uma crença popular que acredita que só o morcego que se alimenta de sangue transmite raiva. Não, todos os morcegos podem transmitir raiva. Mas na cidade de Fortaleza, a distribuição, a ocorrência que a gente tem são desses morcegos insetívoros e morcegos que vão se alimentar de frutas. Joaquim, e qual é a orientação, então, se entrou um morcego na minha casa, o que é que eu devo fazer? Primeiro se afastar e manter os animais domésticos afastados dessa situação, né? Retira os animais, fecha o cômodo, se for um cômodo que consiga isolar, e liga para o número 156 para que os nossos profissionais de combate às endemias e o próprio médico veterinário compareçam ao local para fazer esse recolhimento. Tá ótimo. Para a gente encerrar, eu queria que os dois deixassem uma mensagem de alerta para a população de Fortaleza, para reforçar os cuidados de atenção. Eu queria dizer para a população que amar é cuidar. Se você ama seu bichinho de estimação, não é só o lacinho, não é só levar no pet shop, comprar várias bolinhas coloridas. A importância da saúde do animal é primordial para que você garanta o bem-estar dele, tanto da sua família como do animalzinho que faz parte também da família. Doutor Adson. Primeiro, muito obrigado, né, pelo espaço para falar de um tema tão importante, e eu queria deixar um alerta para a população. Então vamos ter responsabilidade com os animais silvestres da nossa cidade e também com os animais domésticos. A gente tem a vacinação disponibilizada gratuitamente. Então vacinar cão e gato
também é um ato de saúde pública, é um ato de amor, né, e faz parte também do Sistema Único de Saúde. Então, vamos levar tanto os cães como os gatos para vacinar, para que a gente dê essa proteção para esses animais. Tá ótimo. Muito obrigada pela participação. Eu conversei aqui com o Joaquim de Mello, que é gerente da Célula de Vigilância Ambiental e Riscos Biológicos, e o Adson Ribeiro, médico veterinário da Prefeitura de Fortaleza. Muito obrigada pelas informações, pelo alerta aqui para a população de Fortaleza, viu? Muito obrigado. Obrigado. Tá aí, fica a dica, vacinar cães e gatos faz parte da obrigação do tutor. E assim a gente encerra esta edição do Papo Saúde. Muito obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Tchau, tchau. E assim a gente encerra esta edição do Giro Fortaleza. Muito obrigada pela sua companhia e com o feriado de Corpus Christi amanhã e o ponto facultativo de sexta, a gente volta a se encontrar na segunda-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau.